Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista. No vídeo de hoje, trataremos do pensamento de Abraham Kuyper, do avanço do pluralismo religioso e político e da urgente necessidade de uma cosmovisão verdadeiramente bíblica. Kuyper foi uma das figuras mais influentes do pensamento reformado no século XIX. Ele nos legou conceitos importantes, como de esferas de soberania, e buscou aplicar a fé cristã em todos os aspectos da vida: política, educação, arte e ciência. Contudo, sua tentativa de equilibrar a autoridade de Deus com a existência de uma sociedade pluralista acabou abrindo espaço para a neutralidade religiosa do Estado, algo que, à luz da teonomia, revela uma tensão profunda entre a teologia reformada e o espírito do humanismo moderno. O pluralismo kuyperiano acabou servindo de ponte para a secularização das nações outrora cristãs, ao permitir que o Estado se colocasse acima das religiões, separando-se da autoridade direta da palavra de Deus, criou-se uma estrutura política que nega, na prática, o senhorio de Cristo e a autoridade da lei bíblica sobre a esfera civil. Por isso, o propósito deste vídeo é mostrar que apenas uma cosmovisão inteiramente bíblica e teonômica pode sustentar uma sociedade verdadeiramente cristã. A teonomia não rejeita a contribuição de Kuyper, mas corrige suas insuficiências, restaurando o princípio reformado original. Cristo é o Rei sobre todas as áreas da vida, sem exceção. Faremos então uma análise profunda sobre o impacto do pluralismo kuyperiano, a crise da neutralidade moderna e a necessidade de uma visão de mundo cativa à revelação divina. Primeiro ponto: Abraham Kuyper e o ideal das esferas de soberania. Para compreender o debate contemporâneo sobre pluralismo e a relação entre fé e política, é indispensável revisitar a figura de Abraham Kuyper. Nasceu em 1837 e veio a falecer em 1920. Pastor, teólogo, jornalista e primeiro-ministro da Holanda. Kuyper foi um homem de extraordinário talento e profundo compromisso cristão, cuja influência se estendeu para muito além dos limites da Igreja Reformada. Ele procurou demonstrar que o cristianismo não se restringe à esfera espiritual, mas que deve moldar todas as áreas da vida, da educação à ciência, da arte à política. Sua grande contribuição teórica ficou conhecida como o conceito de esferas de soberania. Kuyper ensinava que Deus concedeu autoridade específica a cada esfera da existência humana: à igreja, ao Estado, à família, à escola, ao trabalho e assim por diante. Cada uma dessas esferas possui uma responsabilidade direta diante de Deus e não deve invadir ou dominar as demais. Assim, a igreja não deve governar o Estado, nem o Estado deve governar a igreja. Cada um deve atuar dentro dos limites da soberania que Deus lhe atribuiu. Essa visão, à primeira vista, parece oferecer um equilíbrio sábio e uma estrutura social ordenada. Kuyper queria impedir tanto o absolutismo estatal quanto a interferência indevida da Igreja em áreas que não lhe pertencem. No entanto, o problema surge quando essa doutrina das esferas
é interpretada à luz do pluralismo moderno. Ao tentar proteger a soberania das esferas, Kuyper acabou deixando brechas para que o Estado se colocasse como uma instância neutra, acima de todas as crenças religiosas, funcionando como árbitro entre elas. A intenção original de Kuyper era preservar a liberdade cristã e resistir ao secularismo emergente. Mas o resultado histórico foi o contrário. Sua teoria foi reinterpretada para justificar o pluralismo religioso e político, em que o Estado não reconhece mais a autoridade suprema de Cristo e da lei de Deus, tratando todas as religiões como igualmente legítimas na esfera pública. Essa neutralidade se transformou na porta de entrada do humanismo. Um humanismo que proclama a liberdade de todas as crenças, exceto a submissão à lei de Deus. A teonomia reconhece o valor do legado caipiriano, especialmente no esforço de integrar fé e cultura e de rejeitar o dualismo entre o sagrado e o secular. Todavia, ela aponta que a noção de soberania das esferas só é verdadeira quando subordinada à soberania absoluta de Cristo. Nenhuma esfera tem autoridade em si mesma ou é autônoma, pois toda autoridade é derivada da autoridade divina. Quando as esferas são vistas como autossuficientes, perde-se a estrutura hierárquica ordenada por Deus, e o Estado, inevitavelmente, se torna o árbitro supremo, o novo Deus do sistema. Em contraste, a teonomia ensina que a lei de Deus é o eixo moral que une todas as esferas sob o senhorio de Cristo. O Estado, por exemplo, deve governar conforme a justiça revelada na Escritura. A família deve ser estruturada segundo os mandamentos divinos, e a igreja deve proclamar essa verdade para o mundo. Nenhuma dessas instituições possui soberania autônoma. Todas estão sob a soberania de Cristo, o Rei de Reis. Assim, a contribuição de Kuyper foi grandiosa, mas incompleta. Sua teologia cultural abriu caminhos para uma visão de mundo cristã ampla, mas sua doutrina do pluralismo abriu também a porta para a secularização. A teonomia, ao recuperar o padrão bíblico, fecha essa brecha, afirmando que todas as esferas têm seu fundamento e limite na palavra de Deus. Não existe soberania legítima fora da soberania de Cristo. E não há liberdade verdadeira fora da obediência à sua lei. Agora entramos no segundo ponto. O problema do pluralismo religioso e a ilusão da neutralidade do Estado. O pluralismo religioso, tão exaltado pelo pensamento moderno, apresenta-se como uma doutrina de tolerância, liberdade e igualdade entre as crenças. Contudo, à luz das Escrituras e da cosmovisão reformada, ele se revela como uma negação prática do senhorio de Cristo sobre as nações e da autoridade da lei de Deus sobre todas as esferas da existência humana. O pluralismo não é, de fato, uma forma de liberdade, é uma forma de apostasia institucionalizada, pois parte do pressuposto de que o Estado e a sociedade podem existir e operar sem reconhecer a autoridade suprema de Deus. O erro central do pluralismo está na ideia de que o Estado pode se colocar acima de todas as religiões e tratá-las como igualmente válidas. Essa pretensa neutralidade, porém, é uma ilusão, e pior, uma ilusão idolátrica. Todo sistema legal e político é fundado sobre algum tipo de fé, algum conjunto de valores e pressupostos morais últimos, os quais são derivados de uma fonte. E essa fonte
Ou será o Deus revelado na Escritura, ou será um falso Deus. O Estado que declara ser neutro em relação à religião está, na verdade, afirmando uma religião própria, o humanismo secular, que coloca e adora o homem em lugar de Deus. A partir do momento em que o Estado rejeita a soberania de Cristo e a lei revelada na palavra de Deus, ele se torna o definidor autônomo do bem e do mal, reivindicando para si a prerrogativa de definir o que é justiça, moralidade e verdade. O resultado inevitável é a deificação do Estado, o novo Deus das sociedades modernas. O que Kuyper e outros teólogos chamaram de pluralismo saudável rapidamente degenerou em secularismo militante, no qual o cristianismo é tolerado apenas enquanto permanecer confinado à esfera privada e silenciosa da consciência individual. A teonomia, ao contrário, denuncia essa falsa neutralidade e proclama que todo governo é teocrático em essência. A questão nunca é se uma teocracia existirá, mas qual teocracia haverá? Qual Deus governará por meio de uma ordem social e política? Cada sistema jurídico reflete uma teologia, quer seja a do Deus verdadeiro, quer seja a do homem autônomo. O Estado que rejeita a lei de Deus não é neutro, é religiosamente pagão e teologicamente comprometido com a idolatria. Por isso, o pluralismo religioso e político deve ser entendido como rebelião organizada contra o governo de Cristo. A Escritura não apresenta o Estado como um árbitro imparcial entre deuses, mas como um servo de Deus para o bem. Romanos 13:4. Seu papel é punir o mal segundo o padrão moral revelado por Deus, e não segundo a opinião variável das maiorias humanas. Quando o governante civil abdica dessa função, deixa de ser ministro de Deus e torna-se instrumento do caos moral e espiritual. A história moderna confirma esse diagnóstico. As nações que adotaram o pluralismo religioso em nome da tolerância transformaram-se em estados anticristãos que perseguem a fé bíblica em nome da liberdade e impõem uma moralidade secular disfarçada de neutralidade. Assim, a tolerância pluralista revela sua verdadeira face, não a convivência pacífica entre crenças, mas a supremacia do humanismo sobre a fé cristã. A teonomia reformada reconstrucionista oferece o único antídoto a esse engano. Ela proclama que a verdadeira liberdade só pode existir sob a autoridade da lei de Deus. Apenas quando o Estado reconhece Cristo como Rei e sua palavra como norma suprema e única é que as nações experimentam justiça e paz verdadeiras. A neutralidade é impossível. Sempre haverá um padrão de moralidade sendo imposto. A única questão é se esse padrão virá de Deus ou dos homens. Toda ideia, cosmovisão ou filosofia implica um Deus, pois toda ideia, cosmovisão ou filosofia é um sistema de pensamento ou padrão. E todo sistema de pensamento ou padrão deriva de um valor máximo ou fonte. E essa fonte será ou o Deus verdadeiro, revelado na Escritura, ou um falso Deus. O pluralismo político implica politeísmo político, pois o pluralismo político consiste na existência e convivência de diversas ideias, filosofias sobre política. E qualquer ideia e filosofia sobre política que não seja cristã ou fundamentada na Bíblia implica um falso Deus,
pois toda ideia e filosofia sobre política que não seja cristã é oriunda de um falso Deus. Ou seja, o pluralismo político implica a existência de vários deuses com relação à estrutura da esfera política. A lei de Deus, no primeiro mandamento, Êxodo 23, Deuteronômio 5:7, proíbe e condena a existência de qualquer ideia, filosofia, incluindo sobre política ou a forma como a estrutura do Estado deve operar, que não seja bíblica, pois ela proíbe e condena todo padrão, sistema de pensamento ou perspectiva fora da palavra de Deus, visto que todo padrão, sistema de pensamento ou perspectiva fora da palavra de Deus significa usurpação da prerrogativa e autoridade de Deus para definir a verdade. E a verdade é o padrão que inclui a justiça. E a justiça é o padrão, referência normativa ou conjunto de proposições sobre como o homem deve operar, envolve e abrange todas as esferas da existência humana, incluindo a esfera civil, política ou do Estado. Portanto, a tarefa do cristão não é defender o pluralismo, mas confrontá-lo com a verdade do reino de Cristo. O pluralismo promete liberdade, mas entrega escravidão. Promete tolerância, mas produz tirania. Promete neutralidade, mas gera idolatria ou servidão a um falso Deus. Somente o senhorio de Cristo e a aplicação fiel de sua lei podem garantir uma sociedade verdadeiramente livre, justa e ordenada. Agora entramos no terceiro ponto do vídeo: a necessidade de uma cosmovisão bíblica integral como resposta ao pluralismo. Diante da ascensão do pluralismo religioso, da falsa neutralidade do Estado moderno, a Igreja precisa recuperar aquilo que a Reforma Protestante sempre proclamou: a cosmovisão bíblica integral. O cristianismo não é uma fé confinada à alma ou à liturgia. É uma visão total da realidade, um sistema de pensamento que fornece fundamentos para a verdade, a moralidade, a justiça, a arte, a ciência e a política. Sem essa cosmovisão abrangente, o cristão acaba cedendo espaço ao humanismo e permitindo que o mundo dite os termos da convivência civil. A cosmovisão bíblica integral parte do pressuposto de que tudo o que existe foi criado por Deus, é sustentado por Ele e deve servir à sua glória. Colossenses 1, 16 a 17. Isso significa que não há um único domínio da existência humana, seja o lar, a economia, a educação ou o Estado, que possa ser considerado neutro nem autônomo. O cristão não vive em dois mundos distintos, um espiritual e outro secular. Ele vive em um só universo governado pela soberania de Cristo, no qual toda a verdade é verdade de Deus e toda a lei justa é expressão de sua vontade ou definida por ele. O erro do pluralismo está justamente em negar essa unidade. Ao propor uma sociedade onde múltiplas verdades convivem sem referência ao Deus das Escrituras, o pluralismo substitui a revelação divina por uma moralidade relativista. A consequência disso é que nenhum valor pode se sustentar objetivamente. A justiça passa a ser decidida por consenso humano e a lei se torna instrumento de poder político em vez do padrão de justiça divino. A teonomia, em contrapartida, fornece a base sólida para restaurar a coerência da cosmovisão reformada. Ela afirma que o conhecimento, a ética e a civilização só podem florescer corretamente quando enraizados na revelação especial de Deus e não na razão autônoma do homem. Como ensina o apóstolo Paulo, destruímos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
2 Coríntios 10:5. Essa é precisamente a missão da cosmovisão bíblica: submeter todos os pensamentos, estruturas e instituições à autoridade de Cristo e da sua lei. Ao contrário do pluralismo que fragmenta a verdade e relativiza a moralidade, a cosmovisão teonômica unifica o conhecimento e a ética sob um único princípio: a soberania total de Deus. Ela não permite que o cristão viva dividido entre dois senhores. Se Cristo é rei, então sua palavra deve reger cada decisão, cada política civil e cada cultura. O cristão, ao adotar essa visão integral, não apenas crê em Deus, ele interpreta o mundo, a história e a sociedade a partir de Deus. Essa é a resposta reformada reconstrucionista ao pluralismo, não o diálogo ecumênico com falsas religiões, mas a restauração da verdade revelada como padrão universal de juízo. Somente uma cosmovisão bíblica e teonômica é capaz de sustentar a civilização cristã. É ela que dá sentido à ciência, fundamento à justiça e limite ao poder do Estado. Por isso, a Igreja fiel deve abandonar qualquer pretensão de neutralidade e assumir seu papel profético. Sua tarefa não é adaptar-se à modernidade, mas confrontá-la com a lei e o Evangelho. Ela deve ensinar as nações a obedecer a tudo o que Cristo ordenou. Mateus 28, 18 a 20. Proclamando não apenas a salvação individual, mas o reino que exige obediência pública à sua autoridade. A cosmovisão bíblica integral é, portanto, a única resposta capaz de romper o encanto do pluralismo e restaurar a cultura sob o domínio de Cristo. O cristão que entende isso não vive em defesa, mas em avanço, reconstruindo a sociedade segundo a lei revelada na palavra de Deus, até que toda a terra se encha do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Abacuque 2:14. Quarto ponto do vídeo: a teonomia como correção e cumprimento da visão de Kuyper. Para compreender o papel da teonomia reformada e do reconstrucionismo cristão no contexto do pensamento de Abraham Kuyper, é necessário reconhecer dois aspectos. Primeiro, o valor inegável da contribuição kuyperiana para a recuperação da visão cristã da cultura. Segundo, as limitações que sua doutrina apresentou ao lidar com a questão da soberania divina sobre as instituições humanas. A teonomia não rejeita Kuyper, mas o corrige e o completa, levando sua visão a uma coerência que ele próprio, por influência de seu tempo, não conseguiu plenamente alcançar. Kuyper acertou ao afirmar que não há um único centímetro do universo sobre o qual Cristo não declare: é meu. Essa é uma das declarações mais poderosas da teologia reformada. Contudo, ao articular sua doutrina das esferas de soberania, Kuyper concedeu às instituições, como o Estado, a Igreja e a família, uma autonomia funcional que, na prática, permitiu o surgimento de uma neutralidade institucional. Ele distinguiu corretamente as funções das esferas, mas falhou em reconhecer que todas elas devem operar sob o mesmo padrão normativo, a lei de Deus. A teonomia realiza precisamente essa correção. Ela retira de Kuyper a ênfase na soberania derivada e recoloca o foco na soberania absoluta e exclusiva de Cristo. A verdadeira soberania das esferas não é independência da revelação divina, mas liberdade para cumprir o propósito específico que Deus designou a cada uma delas, conforme os parâmetros da sua lei. Assim, a autoridade de cada esfera é delegada, não autônoma.
O Estado não é soberano perante Deus, mas ministro de Deus. Romanos 13, 1 a 4. A igreja não é legisladora, mas serva da palavra. E a família não é fonte de valores, mas instituição do próprio Criador. A grande falha do pluralismo caipiriano foi transformar a diversidade funcional das esferas em diversidade ética e moral, como se cada área da vida pudesse determinar seu próprio padrão de justiça. A teonomia, por sua vez, recoloca a lei de Deus como eixo moral e judicial comum a todas as instituições. Ela reconhece a multiplicidade das vocações humanas, mas nega que exista uma multiplicidade de éticas ou padrões de justiça. Há uma só justiça, há uma só verdade e um só rei. Além disso, enquanto Kuyper via a cristianização da cultura como um processo de influência moral e pedagógica, a teonomia vai além, afirmando que essa transformação deve ser legal e estrutural, envolvendo a conformidade de todas as instituições, tão somente as normas reveladas por Deus. Não basta cristãos ocuparem posições de poder. É necessário que a atuação do governo e as políticas civis estejam de acordo com os mandamentos divinos. A verdadeira reconstrução cristã não é apenas cultural, mas teonômica e judicial. Dessa forma, podemos dizer que a teonomia é o cumprimento lógico e teológico do projeto kuyperiano, pois leva à sua forma mais pura aquilo que Kuyper apenas esboçou: uma sociedade verdadeiramente cristã, regida pela palavra de Deus, em que cada esfera reconhece a supremacia da lei divina sobre suas decisões e limites. Ela não apenas amplia a visão cultural de Kuyper, mas a purifica de qualquer vestígio de humanismo e pluralismo. Enquanto Kuyper abriu a porta para a presença cristã no mundo, a teonomia abre o caminho para a submissão do mundo a Cristo. Ela afirma que o chamado da igreja não é apenas influenciar, mas dominar e reconstruir, não pela força carnal, mas pela aplicação fiel da palavra e da lei de Deus em todas as áreas da vida. Assim, a teonomia reconstrucionista não é o oposto do pensamento de Kuyper, mas seu ponto de maturidade. Onde Kuyper falou em esferas, a teonomia fala em pacto. Onde ele falou em influência, a teonomia fala em reconstrução. Onde ele falou em soberania derivada, a teonomia reafirma a soberania total de Cristo sobre tudo e todos. Somente quando essa correção é aceita é que o ideal kuyperiano encontra seu verdadeiro cumprimento, uma civilização teonômica, em que o pluralismo é substituído pela confissão universal de que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Isaías 33, 22. Quinto ponto, a restauração da unidade da vida sob o senhorio de Cristo. A crise espiritual e intelectual do mundo moderno é, em sua essência, uma crise de fragmentação. A modernidade separou o sagrado do secular, a fé da razão, a religião da política e o homem de Deus. Essa ruptura afetou profundamente até mesmo o pensamento reformado contemporâneo, que muitas vezes se contentou com uma espiritualidade confinada ao culto, enquanto as demais áreas da vida ficaram entregues à autonomia do homem. O resultado é uma fé mutilada, confessionalmente ortodoxa, mas culturalmente impotente. A teonomia reformada e o reconstrucionismo cristão propõem a cura para essa fragmentação, a restauração da unidade da vida sob o senhorio de Cristo, a autoridade da lei bíblica. Eles afirmam que Cristo
não reina apenas na igreja, mas sobre toda a criação, e que a fé verdadeira não se expressa apenas na adoração, mas também na obediência pública à sua lei. O mesmo Deus que ordena o culto, ordena também a justiça civil, a economia, a educação e a cultura. Tudo deve convergir para o centro do governo de Cristo. A Bíblia não reconhece uma dicotomia entre o espiritual e o temporal. O chamado cristão é integral. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Essa visão totalizante da existência foi o que impulsionou a reforma protestante e o que distingue a cosmovisão reformada de todas as demais. O cristão não vive uma vida dupla, mas uma vida unificada pela obediência à palavra de Deus. A teonomia é a forma mais coerente dessa unificação. Ela fornece o fundamento ético e judicial que sustenta o senhorio de Cristo e a autoridade da lei bíblica em todas as dimensões da vida humana. Sob sua perspectiva, cada esfera da sociedade, igreja, Estado, família, economia e cultura, tem seu lugar e função, mas todas estão subordinadas à autoridade de um único padrão de justiça, a lei divina. Essa unidade ética é o que impede o colapso moral e o caos social que o pluralismo e o relativismo produzem. Em contrapartida, o pluralismo moderno destrói essa unidade, ao permitir que cada esfera defina seu próprio padrão de verdade. Assim, o que resta é uma sociedade sem centro, governada por vontades humanas em conflito, sem um critério fixo de justiça. A restauração da civilização cristã exige, portanto, o retorno à visão unitária da criação, uma visão em que Cristo é o ponto de convergência de toda a realidade. A teonomia ensina que a verdadeira liberdade não consiste na independência do homem em relação à lei de Deus, mas na submissão a ela, nos seus direitos definidos por ela. Pois é apenas sob o governo de Cristo que a ordem, a justiça e a paz podem florescer. A vida humana, em todas as suas esferas, encontra harmonia e propósito quando reconhece que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Portanto, a restauração da unidade da vida sob o senhorio de Cristo é tanto um chamado teológico quanto um projeto civilizacional. O teonomista é aquele que recusa viver em fragmentação, pois entende que a palavra de Deus não é apenas suficiente para a salvação, mas suficiente para a civilização. Essa é a culminação da visão reformada e o antídoto final contra o pluralismo, um mundo reconciliado em Cristo, no qual cada pensamento, lei e instituição se curvam diante do Cordeiro. É o cumprimento histórico do que Apocalipse 11:15 proclama. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A ascensão e o domínio de Cristo são presentes, reais e progressivamente manifestos na história. Somente a teonomia oferece a estrutura teológica e prática capaz de tornar essa esperança uma realidade em processo. O avanço histórico do reino de Cristo sobre o mundo, até que tudo seja restaurado sob a perfeita lei da sua palavra, a palavra de Deus. Bom, encerrando este terceiro episódio da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, vimos que a questão central entre Kuyper, pluralismo e a teonomia não é apenas uma discussão acadêmica, mas um conflito entre duas visões de mundo. Uma que tenta reconciliar a soberania de Cristo com a neutralidade moderna, e outra que afirma que Cristo já reina de forma absoluta
e efetiva sobre toda a criação. Abraham Kuyper prestou um serviço inestimável à Igreja, ao recuperar a ideia de que não há área da vida fora do domínio de Cristo. Contudo, ao desenvolver sua doutrina das esferas de soberania, ele acabou deixando brechas que o pluralismo moderno explorou, transformando a soberania funcional das esferas em autonomia moral. O resultado foi a ascensão da neutralidade estatal e da idolatria humanista, nas quais o Estado se coloca acima da lei de Deus e legisla segundo seus próprios padrões. A teonomia reconstrucionista corrige esse erro ao recolocar Cristo e sua lei no centro da vida social. Ela afirma que toda autoridade é derivada da autoridade divina, que todas as esferas da existência, o Estado, a Igreja, a família, a economia, a cultura, devem funcionar sob um único padrão normativo, a lei de Deus. Somente assim é possível restaurar a unidade perdida da vida humana e reconstruir a civilização sobre fundamentos verdadeiramente cristãos. A resposta teonômica mostra que o pluralismo é uma ilusão, pois nenhuma sociedade é religiosamente neutra. Toda lei é uma visão de mundo e teologia aplicada, e toda cultura expressa uma religião. Ou Cristo governa, ou o homem governa em seu lugar. E como nos revela a história da redenção, Cristo já governa. O trono de Davi foi ocupado, o reino foi inaugurado. E o anúncio de Apocalipse 11:15 é uma realidade histórica consumada. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reina pelos séculos dos séculos. Essa realidade é o fundamento da missão reconstrucionista. O chamado da igreja não é esperar o reino, mas viver e expandir o reino já presente, aplicando a lei de Deus em todas as dimensões da existência. A teonomia, portanto, é o sistema ético-pactual do Cristo reinante, a expressão prática da vitória do Cordeiro na história. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigado por ter acompanhado, assistido o vídeo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal IMTTRB no YouTube.